Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em 2 Timóteo capítulo 2. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Segunda Timóteo capítulo 2, versos 20 e 21 está escrito assim: Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Até o verso 21 apenas, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor, Tu és maravilhoso, grande, o Todo-Poderoso, Tu és o princípio e o fim, o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor é o nosso resgatador, o nosso Salvador. Tu és o nosso Deus maravilhoso e não há outro como o Senhor. Tu és bom em todo o tempo. Tu és grande, Senhor. Não existe nenhum nome que esteja acima do Teu nome. Tu és o Rei dos Reis. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, porque nós ainda falhamos, ainda erramos. Tem misericórdia de nós que somos falhos. Perdoa-nos como nós temos perdoado as pessoas e que dessa maneira nós sempre nos lembremos da importância do perdão e do quanto nós fomos perdoados, para que a gente possa entender que fomos perdoados de muito e que possamos, na mesma medida, perdoar o nosso próximo. Eu te agradeço, Senhor, por mais esse dia, te agradeço pelo teu cuidado por nós, por mais essa sexta-feira, te agradeço pelo teu amor, te agradeço porque o Senhor tem nos ajudado em todo momento, mesmo quando nós não vemos, mesmo quando nós não percebemos, o Senhor está nos ajudando. Nesse exato momento, o Senhor está nos sustentando, está nos abençoando. O Senhor é bom de uma maneira que nós não conseguimos entender. Eu peço em nome de Jesus, Pai, livra-nos de todo mal, a nós e às nossas famílias. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Guarda o nosso levantar e o nosso deitar, Pai. Do início ao fim do nosso dia, guarda-nos, porque nós dependemos do Senhor. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos livre de todo mal hoje. Pai, eu oro por aqueles que estão desempregados, que o Senhor abra as portas de emprego, a porta correta, Pai. Aquela porta que te agrada, aquela porta que é bênção na vida da pessoa. Oro por todos aqueles que estão doentes, que o Senhor traga a sua cura, que o Senhor faça a sua vontade. E nós cremos que o Senhor é um Deus que faz milagres e não existe doença que seja maior do que o Senhor. O Senhor é maior do que todas as coisas, o Senhor controla sobre todas as coisas, domina sobre todas as coisas. Mas nós oramos aqui principalmente pelos nossos familiares que não estão doentes fisicamente, mas que estão doentes distantes do Senhor. Que a doença é o afastamento do Senhor. Que o seu perdão e a tua graça os alcancem. E o Senhor tenha misericórdia deles, que eles se arrependam dos seus pecados e entreguem as suas vidas a Cristo, declarando-o como o único Senhor e Salvador. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Perfeito. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas. Sexta-feira, compartilha aí, bastante gente com mais tempo, vai chegar o final de semana, né? Então compartilha o AB7 e dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição desse devocional. Tem link para você comprar o livro Muito Além de um Pai, para você ajudar o canal, para você entrar nas nossas comunidades, seguir a gente nas redes sociais, tá cheio de link aí, tá bom? Lemos os versos 20 e 21 hoje e a gente precisa recapitular algumas coisas desses últimos textos que Paulo escreveu, né, desses últimos versos que Paulo escreveu, para que a gente possa entender melhor. Vamos reler com calma, né? Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Aqui, se você entende um pouquinho da história, você vai lembrar do porquê que os vasos eram usados. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra. Mas aqui tem um ponto, né? Se alguém se purificar dessas coisas, de quais coisas Paulo está falando? Se alguém se purificar dessas coisas. No texto que nós lemos hoje, versos 20 e 21, isso não fica claro. Mas quando você lê o capítulo todo, quando você lê a carta toda, fica claro do que Paulo está falando. Porque lembra, né? Esse livro de 2 Timóteo é uma carta única, eu sempre falo isso aqui, né? Foi dividido em capítulos e versículos pela própria igreja. A própria igreja organizou a Bíblia em capítulos e versículos para ficar mais fácil de entender,
mas a carta era uma só. O correto, ou talvez uma forma importante, imprescindível da gente estudar, é ler a carta toda de uma vez só, porque foi assim que Timóteo leu. Timóteo recebeu a carta, leu a carta de uma vez. Não leu versículo a versículo porque não existiam os versículos, tá? Essa foi uma divisão feita pela igreja, eu sempre falo isso, mas é importante repetir porque muita gente nova chega e acaba não conhecendo isso. Então, uma maneira muito importante da gente estudar, imprescindível, é ler a carta toda de uma vez. Então, o que são essas coisas que Paulo está falando? Num resumo bem breve, Paulo fala nessa carta de ensinos falsos, de um mau testemunho, de não manejar bem a palavra e de conversas inúteis. São algumas das coisas que Paulo fala. Então, se alguém se purificar dessas coisas, vamos reler de uma outra forma. Se alguém se purificar dos ensinos falsos, se alguém se purificar do mau testemunho, se alguém se purificar de não manejar bem a palavra, se alguém se purificar das conversas inúteis, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Não é isso que muitos de nós queremos, pessoal? Sermos santificados, sermos úteis para o Senhor, estarmos preparados para a obra. Não é esse o nosso objetivo, não foi para isso que Cristo nos chamou. Nós somos chamados para sermos vasos de honra e não vasos de desonra. Nós somos chamados para estarmos preparados para toda boa obra, para sermos santificados. Então Paulo diz que nós precisamos nos purificar desses ensinos falsos, de um mau testemunho, nós não podemos dar um mau testemunho, nós devemos nos purificar de não manejar bem a palavra, a gente falou disso, né? Ou seja, a gente precisa manejar bem a palavra, a gente precisa conhecer profundamente a palavra, ter contato com a palavra todos os dias, e a gente tem que se purificar das conversas inúteis, daquelas conversas que não levam a nada. A gente tem que se purificar da iniquidade, a gente tem que se purificar de diversas coisas que Paulo vem falando nessa carta aqui para Timóteo. Isso vale para nós. Se nós queremos ser vasos de honra, precisamos nos purificar dessas coisas que nos afastam do Senhor. Então, os ensinos falsos, um mau testemunho, não manejar bem a palavra, as conversas inúteis. Precisamos nos purificar dessas coisas, ou seja, nos afastar disso e mudar de estilo de vida. Então, seremos vasos de honra preparados para toda boa obra. E, de novo, esse é o nosso objetivo, né, pessoal? Sermos vasos de honra, estarmos preparados para toda boa obra, sermos santificados no Senhor. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê mais se Deus quiser. Paz.